Você que trouxe a sua Bíblia, em nome de Jesus, abra no livro do Êxodo, capítulo 3. Livro do Êxodo, é o segundo livro, né? Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 3. Versículo 6, em nome de Jesus. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Vamos repetir só a primeira parte? E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aleluia. Presta atenção, Deus não está usando aqui uma frase sem sentido. Deus não está dizendo algo solto no ar. Ele está se revelando. Ele está revelando as suas características através destes nomes. Na Bíblia aparece essa frase 8 vezes. Quantas vezes? 8 vezes. Se você não vai aprender mais nada com o pastor, você aprende hoje que 8 vezes aparece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. 8 vezes. Que aplaudir com a vontade. Eu vou só citar aqui para a gente não demorar muito, tá bom? Gênesis 28:13, apareceu Deus para Jacó lá em Betel. Aí ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, porque Jacó ainda não estava, não era o Deus de Jacó ainda. Ele estava falando para Jacó isso. Amém? Eu já aprendo aqui que quando Deus se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele quer dizer assim: eu posso ser o teu Deus nessa noite aqui. Amém? Em Êxodo 3:6, né? Que a gente leu, Deus se apresentando para Moisés. Êxodo 3:15, um pouco mais abaixo, ele reafirma para Moisés: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Em 1 Reis 36, Elias clama no Monte Carmelo, quando ele vai orar para o fogo descer. Ele inicia a oração dizendo: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. 1 Crônicas 29:18, Davi está orando ao Deus dos seus pais, falando também o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. No Novo Testamento, Jesus utiliza essa frase, esse nome, para dizer para os saduceus: existe ressurreição, porque Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de gente viva. Quem está vivo, diga amém. Aí ele diz: Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles estão vivos, irmãos. Maria eterna. Em Atos capítulo 3, versículo 13, Pedro, depois que ele cura o paralítico, ele entra no templo, ele começa a pregar e ele também fala: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em Atos 7:32, Estevão estava no seu discurso diante do sinédrio, que queriam o matar, ele matou. Depois ele também fala essa frase, ele diz que Deus se revelou para Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é uma simples frase. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é a declaração de quem Deus é. Quem está entendendo, diga amém. Primeiro, Deus de Abraão. Quero começar por aqui. O Deus de Abraão é o Deus que chama. O Deus de Abraão é o Deus de aliança. O Deus de Abraão é um Deus de promessas. Deus chama Abraão. Abraão não sabia quem Deus
era. Abraão nem crente era. Abraão não orava ao Senhor. Ele estava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, que era Babilônia, digamos assim. Ele não sabia quem Deus era. Mas um dia Deus o chamou. Deixa eu te falar, irmãos. Sempre é Deus que te chama primeiro, não é você. Não é você, a iniciativa não é tua, a iniciativa não é nossa, a iniciativa é do nosso Deus em nos chamar para si mesmo. Sempre é Deus que começa. Então Deus intervém na história de Abraão, chamando ele para uma jornada de fé, uma jornada de obediência. E fé e obediência, elas fazem parte do povo de Deus. Quem é o povo de Deus aí? Diga amém. Deus fala em Gênesis 12 para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que significa isso? Que o Deus que chama, o Deus de Abraão que nos chama, ele diz: rompe com o passado, rompe com uma vida de pecado, rompe com uma vida que não me agrada e vem para onde eu vou te mostrar. Isso é um convite para todos nós. Deus quer fazer uma aliança eterna conosco. Amém? E esse padrão se segue. Ele se apresenta para Moisés e ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora você vai fazer uma coisa para mim, você vai libertar os meus filhos. Mas eu sou um assassino. Não, é você mesmo que eu quero. Jeremias foi assim. Jeremias: não, sou uma criança, Senhor, eu não quero ir. Jeremias era para ser sacerdote. Deus chamou para ser profeta. Talvez você não queira o que Deus está te chamando para ser, mas eu vou te dizer: se você vier aceitar o convite, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, estar ao lado de Deus. Aleluia. Para os discípulos ele também falou isso, Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e siga-me. Deus faz promessas para Abraão. Deus fala: te farei uma grande nação, Abraão. Deus diz: eu te abençoarei, Abraão. Deus fala para Abraão: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Sabe, irmãos, o Deus de Abraão é o Deus que chama, é o Deus que nos convida. O Deus de Abraão é o Deus que nos chama para uma aliança com Ele. O Deus de Abraão é um Deus que faz promessas, porque toda aliança tem promessa. Presta atenção para mim, toda aliança tem promessa. A pastora não veio hoje porque ela está lá na outra igreja. Enquanto não resolver essa situação, a gente vai ficar fazendo isso. Então, eu quando casei com a minha esposa, quando eu fiz a nossa aliança no altar de Deus, há 25 anos atrás, ou quase 25 anos atrás, na verdade 25 anos atrás, vai fazer 26 agora esse ano, eu prometi para ela: eu prometo te honrar, te amar, te respeitar, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, nos dias bons e nos dias maus, nos dias que ela estiver com bafo, nos dias que ela estiver com batente, no dia que eu estiver com chulé, no dia que eu não estiver com chulé. Eu fiz a promessa para ela, porque toda aliança tem promessa. Deus nos convida para uma aliança eterna, para morarmos um dia com Ele. A promessa é para viver eternamente. Oh, aleluia! Sentir a presença de Deus aqui nesse lugar.
Deus tem promessas para a tua vida, para a tua família. Mas você precisa vir, aceitar o convite e viver a aliança do Senhor. Amém? Segundo, o Deus de Isaac. O Deus de Isaac é o Deus do milagre. O Deus de Isaac é o Deus que prova. O Deus de Isaac é o Deus que salva também. Amém? Isaac foi um milagre em pessoa. Isaac nasceu de um homem com 100 anos. Quem imagina isso? Isaac nasceu de um homem que já tinha 100 anos de idade. Humanamente não tinha como Abraão conceber Isaac. Mas Deus não está limitado às coisas humanas. Deus é o Deus do impossível, é o Deus do milagre. Talvez você aqui já recebeu um diagnóstico do médico que não tem mais jeito, mas para Deus tudo é possível aquele que crê. Amém? Em Gênesis 21:5, Abraão era da idade de 100 anos quando nasce Isaac. O significado do nome Isaac, dentre outras coisas, é isso, é alegria, é brincadeira. O nascimento de Isaac foi um milagre. Isso nos ensina que Isaac, o Deus de Isaac, é o Deus do impossível. Amém? O Deus de Isaac não está limitado aos fatores humanos. O Deus de Isaac é aquele que dá a última palavra na tua vida. O Deus de Isaac é o Deus de milagres. O Deus de Isaac é aquele que prova e salva. Deus prova Abraão. O Deus de Isaac prova Abraão. Diz assim: eu quero teu filho em sacrifício. Me dá o teu único filho agora. Eu quero ele para mim. Mata o teu único filho. Abraão estava sendo provado, mas Isaac também foi provado. Porque, não sei se você sabe, Isaac não era um garotinho como Elias aqui. Isaac, ele já era um homem, 21 anos mais ou menos. Ele já era um homem. Ele poderia muito bem se soltar desse velho pai e não fugir. Mas não, Isaac se deixou amarrar e se deitou no altar para ser morto pelo pai. Isaac, o Deus de Isaac, estava provando Isaac, o quanto ele confia nele. Às vezes algumas coisas vão acontecer conosco, mas o Deus de Isaac está provando o nosso coração, o quanto a gente confia em Deus. O quanto a gente confia em Deus. Pastor, não tenho nada na minha casa hoje, mas confie em Deus, que Ele vai prover. Amém? Pastor, acabou o dinheiro, não sei o que eu vou fazer. Mas confie em Deus, que Ele vai prover na tua vida. Quando o Abraão está lá para enfiar o cutelo na garganta de Isaac, Deus envia um anjo, segura a mão de Abraão e diz: não faça nada com ele, porque agora eu vi que o teu coração é limpo na minha presença. Você me obedece com Deus. Sabe? Abraão levanta os olhos, diz o texto, e vê um cordeiro preso pelos chifres. Esse cordeiro, não sei, não viu, não estava lá e não ungiu. Como é que não está? É um milagre, irmãos. Mas o cordeiro estava lá. E Abraão troca, tira Isaac, coloca o cordeiro lá e faz o holocausto. O Deus de Isaac é o Deus que troca o nosso lugar e coloca o cordeiro. O Deus de Isaac enviou Jesus Cristo para trocar de lugar conosco, nos salvar do pecado
derramando seu sangue puro na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Deus de Isaac nos ensina que Ele é que faz milagre, que Ele é que nos prova e é Ele que vai nos salvar. Amém? Terceiro, o Deus de Jacó. O Deus de Jacó é o Deus da segunda chance. O Deus de Jacó é o Deus que transforma. Preste atenção para mim. O Deus de Jacó é o Deus da segunda chance. O Deus de Jacó é o Deus de transformação. Amém? Talvez Jacó seja o nome mais improvável para essa lista. Talvez Jacó seja o nome mais impossível de estar aqui. Porque Jacó foi aquele que enganou seu pai, sim ou não? Quem sabe disso aí? Ele enganou seu pai. Jacó, ele comprou a primogenitura. O que era a primogenitura? Claro, era a pessoa, o filho que nasce primeiro. Ele é o primogênito, não dá para trocar. Mas ele compra, ele faz uma barganha com o irmão. O irmão cai na dele e vende. O nome Jacó significa suplantador. O que é isso? É aquele que toma o lugar do outro. Já tem um nome já meio ruim, né? Sim ou não? É um nome ruim. Aquele que toma o lugar do outro, suplantador. Mas mesmo assim, Deus continua se chamando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por quê, pastor? Jacó não tinha um bom caráter. Jacó comprou, já falei, né? A primogenitura. Jacó comete um crime de falsidade ideológica. Presta atenção. Ele chega lá para o seu pai. Beijo, pai. Quem é? O velho já é cego, mas ele já ouvia bem. Esaú, seu filho. Esaú, essa voz não é de Esaú, não. Chega mais perto, meu filho. Ele botou o pelo de um animal aqui. Aí o velho toca na peludo, o braço é de Esaú. A voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú. Toma, meu pai. Um guisado aqui que eu fiz, uma comida gostosa para você, me abençoado. O velho comeu e abençoou, pensando que era Esaú, pensando que era o seu irmão. Ele comete um crime de identidade, de falsidade ideológica. Depois ele comete outro crime de fuga da cena. Fuga da cena do crime. Jacó tem a sua vida marcada por enganos, por fugas, por conflitos, foi enganado também, porque quem engana, um dia será, vai ser. Ah, pastor, está amarrado. Quem abençoa, um dia vai ser. É a lei da semeadura, irmãos. Quem faz o mal, um dia vai ser malvado. Não. Quem faz o mal, um dia alguém vai fazer mal para você. Mas quem faz o bem, um dia alguém vai fazer o bem para você. Amém? E mesmo assim, com todo esse currículo ruim, Deus continua se chamando. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que eu aprendo aqui? Deus não te joga fora. Mesmo que você tenha errado no passado, Deus não te descarta. Ele quer te dar a segunda chance. Jacó, mesmo levando uma vida inconstante com Deus, uma hora ele crê, outra hora não. Uma hora ele vê a escada, outra hora ele foge do seu soco. Deus não descarta ninguém, irmãos. Por mais que tenha errado tanto, por mais que tenha se desviado,
Deus não descarta ninguém. Deus não te joga fora por causa dos teus erros, mas Ele quer te transformar. Deus nos aceita como nós estamos, sujos, pecaminosos, enganadores, mentirosos, mas Ele quer nos transformar para sermos uma bênção para a nossa família e para essa nação, em nome de Jesus. Num determinado momento da vida de Jacó, estou perto de acabar. Em determinado momento da vida de Jacó, ele manda a família ir na frente, ele fica sozinho. E ele fica no val de Jaboque. Sabe o que é val, irmão? Val é o Valdecida ali, não. Sabe o que é val? Val, V-A-U. Val é um banco de areia. Onde visualiza um rio aí. Já tem uma parte que a areia fica exposta. É mais raso. Quem já passou por um lugar assim? Lá em Tijuca tem, lá não tem. É um banco de areia, isso é um val, onde dá para andar e tem água dos outros lados. Então ele estava no rio Jaboque. E nesse rio ele tem esse banco de areia, esse val. Amém? Quem entendeu? Quem entendeu? Muito bem. Então, isso era Gênesis 32, Gênesis capítulo 32, versículo 24 ao 28. A Bíblia diz que ele passou a noite ali. E ele começa a lutar, apareceu um homem. Ele luta com esse homem até amanhecer. Ele luta com esse homem, que era um anjo na verdade do Senhor. Ele luta, ou era o próprio Senhor, eu não tenho certeza. Porque ele fala umas coisas interessantes para você ler na sua casa, que eu não tenho tempo aqui. Mas ele luta com este homem até de manhã. Sabe, o homem vendo que ele não soltava, né? Jacó não deixou subir, né? Quando ele estava seguro no homem, no anjo, sabe o que o homem faz com um dedo? Quantos dedos? Um dedo. Ele toca na juntura da coxa. A juntura da coxa é onde o osso encaixa, o osso do fêmur encaixa na bacia. Quem está entendendo? Diga bem. Tem a bacia e tem o osso da coxa, o fêmur. É ali onde encaixa, ele toca ali, desloca. Imagina a dor, irmão. Desloca. Imagina que fica assim. Desloca, a perna cai, irmão. Deslocou. Imagina a dor. Mas ele não soltou o anjo enquanto o anjo não o abençoasse. Foi o primeiro jiu-jitsu registrado da terra. Foi a primeira luta de MMA da terra registrada. E esse nervo, né? Até hoje os judeus, depois você lê lá, até hoje os judeus aí não comem os animais, o nervo da juntura, da coxa, por causa disso. E mesmo na dor, Jacó não largou Deus. Irmãos, deixa eu falar para você. Mesmo em dor, não largue de Deus por nada. Mesmo quando estiver na dificuldade, não larga a mão de Deus nunca, porque só assim você vai ser abençoado. Você não pode largar. Sabe, irmãos, o Deus de Jacó é o Deus da transformação, é o Deus da segunda chance, é o Deus da transformação. E transformação é um processo, tem várias etapas. Transformação, a dor faz parte do processo. Vai ter momentos que, poxa, eu queria ir, mas eu tenho que ir para a igreja. Isso é transformação. Poxa, isso é processo, não diz aí. Processo. Poxa, eu não queria orar hoje, mas eu vou orar, tenho um relógio de oração, eu vou orar.
Jacó representa aquela pessoa que ela está na luta, mas luta para se firmar na promessa de Deus, luta para se firmar na família do Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil, principalmente nos dias de hoje, se manter em Cristo. Não digo nem na igreja, eu digo em Cristo, porque se você está em Cristo, você vai estar na igreja. Amém? Não existe aquele que não, eu estou em Cristo, mas eu não vou mais para a igreja, porque eu não gosto de igreja. Não existe isso. Ah, mas só tem fofoqueiro, só tem gente que não prega na igreja. Exatamente, só tem Jacó aqui, mas o nosso Deus é o Deus que nos transforma. E Deus transforma Jacó naquele dia. Deixa eu me emocionar um pouco. Naquele dia Deus transforma Jacó e diz: agora você não vai ser mais Jacó o suplantador, você vai ser Israel, príncipe com Deus. Imagina Jacó chegando, indo para a família, mancando, ainda com dor. E a família, os filhos e a esposa olhando de longe, os filhos olhando de longe assim: mas é o papai. E Jacó: mas é o papai, mas está diferente. Ele está andando diferente, é o papai. Porque é assim, irmãos, quem se encontra com Deus verdadeiramente, por fora parece um, mas por dentro já se tornou outro. Quem encontra com Deus verdadeiramente, a afeição é a mesma, mas o andar é diferente agora. Olha para mim bem forte. Quem encontra com Deus de verdade anda diferente. Parece que é o Léo, mas ele está diferente. Parece que é o Clécio, pastor Clécio, mas está diferente. Porque a gente se encontrou verdadeiramente com Deus. Agora saiba, isso aqui eu posso omitir. Abraão mentiu. Presta atenção. Abraão mentiu. Isaac mentiu. Jacó enganou e mentiu. O que é que eu aprendo aqui? Nós, mesmo encontrando com Deus, mesmo Deus nos chamando, mesmo Deus nos transformando, mesmo Deus tratando com a gente, nos salvando, trocando o nosso lugar, mesmo Deus nos provendo, mesmo Deus nos salvando, a gente não está isento de cair um dia, de tropeçar um dia. Mas o Deus no lar do Senhor, o Deus que de Jacó vai nos transformar para sermos pessoas melhores. Hoje nós vamos fazer o batismo. Amém? Da nossa irmã Lúcia. Sabe que mais as pessoas me falavam assim: pastor, eu não me batizo porque eu não quero brincar com Deus. Pastor, eu não me batizo, eu não me batizei ainda porque eu sou um errado, né? Jacó era errado. Abraão também era errado. Isaac também era errado. Mas Deus não jogou eles fora. Eu também estou falando. E eu também. Mesmo quando nós falhamos, Deus não falha. Mesmo quando nós erramos, Deus não nos joga fora. Ele nos levanta e nos transforma. Vou encerrar aqui. Nosso Deus, ele continua sendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. Um Deus que chama, um Deus que faz promessas, um Deus que cumpre
promessas, um Deus que faz milagre, um Deus que prova os corações, mas também nos salva, nos dá livramento, um Deus que nos dá a segunda chance, e um Deus que quer nos transformar todo dia. Então, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele quer ser o teu Deus, o Deus do Ivan, o Deus do Pedro, o Deus da Leonardo, o Deus do Rex, do William, o Deus do Léo, meu Deus. Ele continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas Ele quer ser o nosso Deus. Aleluia. Basta a gente vir ao seu chamado, obedecer e viver com Ele para sempre. Amém? Deus te abençoe nesta noite. Fique em pé. Vamos orar.